Olá, meus prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui o irmão Beto trazendo mais um resumo das lições desse trimestre abençoado, que você que está participando, com certeza está se beneficiando, porque são lições que nos trazem um excelentíssimo ensino da palavra de Deus, com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Eu tenho certeza que você que não participava da escola bíblica está gostando, está participando. Os que já participavam estão se enchendo mais, aprendendo mais, e assim só temos a ganhar. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, no teu aprendizado, e a você, professor, professora, que o Senhor continue te enchendo mais de conhecimentos da sua palavra através do seu Espírito Santo. E a lição que vamos estudar neste domingo, irmãos, é a de número 9, com o assunto da lição "O caminho, a verdade e a vida". O texto áureo diz assim: "Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim". João capítulo 14, versículo 6. A verdade prática. A imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. E a leitura bíblica em classe está escrita em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 15. E os tópicos da lição, o primeiro tópico é consolo e promessa do Senhor Jesus. Segundo tópico, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. E o terceiro tópico é caminho, verdade e vida. E a palavra-chave, irmãos, é vida, que nós vamos encontrar nesta lição de domingo. Vamos para a lição. Como eu sempre digo, o que eu comento aqui, os tópicos e subtópicos, com uma adição, aqui uma mensagem paralela dentro do mesmo assunto. É um ensino à parte daquilo que você já vai estudar na sala de aula. Que o meu conselho também é este: estude em casa, tá? Pega a tua revistinha e estude, peça orientação ao Espírito Santo, e ele vai te conceder a graça de você ter mais conhecimento. E lá na sala de aula no domingo, pela manhã, você colocar em prática aquilo que você tem estudado, tá certo? Que o Senhor Jesus continue te abençoando. O primeiro tópico, consolo e promessa do Senhor Jesus. Primeiro subtópico, o caminho, a verdade e a vida. Que nós vemos aqui, desde a lição anterior, que foi falando sobre a humildade, né? Lição sobre a humildade. No capítulo 13, Jesus reúne seus discípulos, né? Depois da Santa Ceia, e ele começa a lavar-lhes os pés, dando um exemplo de humildade. Ali Jesus já começa a fazer aquela ação e os discípulos começam a se preocupar, porque Jesus fazendo aquilo, instruindo-os a ter comunhão, né? Aquele que havia ali né, entre o grupo, momentos de exaltação, quem seria o maior, e Jesus falando, ensinando eles que não é assim, dando exemplo de humildade, que eles têm que ser unidos, eles teriam que viver a koinonia. E Jesus já começa a prepará-los, porque sabia que ele ia voltar ao Pai. Ali seria a última semana de Jesus como homem aqui na terra. E então os discípulos, observando aquilo, eles começaram agora até a se entristecerem, porque pensando que já o mestre ia se ausentar, e o que seria deles? E Jesus, vendo aquilo, começou agora a prepará-los, dizendo: olha, atentem-se para mim, eu sou o caminho. Eu sou a direção, vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. E ali eles começam agora a indagar, dizer que não sabiam o caminho, e ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, olhem para mim, fiquem-se em mim, no que eu falo, nas minhas palavras, ouçam as minhas orientações e vocês vão ter sucesso. Vocês vão chegar ao lugar certo que é para chegar. O segundo subtópico, consolo num cenário de angústia. Jesus, como eu disse, era a sua última semana aqui na terra, então ele estava se sentindo ali uma angústia. Haja vista na quinta-feira mesmo,
ele vai dizer: a minha alma está em profunda tristeza até a morte. Ele estava em agonia, em aflição, e mesmo assim, com seu espírito humano em agonia, em aflição, em que muitos dizem que Jesus ele estava com medo e ele pediu ao Pai para não ir para a cruz. Ele estava com medo do sacrifício que ele ia fazer, que ele fez na sexta-feira, o cálice que ele bebeu. Mas não é verdade, Jesus não estava com medo. Jesus sentiu aflições, angústia, agonia, mas ele não tinha medo. Ele era o homem perfeito e ele já sabia para qual projeto ele tinha vindo, o propósito. Então ele só estava apenas aflito como homem pelaquilo que ia passar, e mesmo assim, com o espírito em aflição, ele tem ali o autocontrole para confortar o coração dos seus discípulos. Ele estava ali sereno, mesmo aflito, entendam, mesmo com a alma aflita, o espírito em agonia, mas ele tinha a capacidade de orientá-los, ao ponto de entrar no capítulo 14 de João dizendo: não se turbe o vosso coração, não se atemorizem, não fiquem entristecidos, porque o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: na eternidade, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Olhem para mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito isso para vocês muito antes. Então, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar e vou voltar outra vez para levá-los para mim mesmo, para que onde eu estiver ou onde eu estou, estejais vós também. Então, esse consolo de Jesus para os discípulos, porque ele estava percebendo que eles estavam ali angustiados, assim como se dissesse: o mestre vai se ausentar de nós, nós vamos ficar sozinhos, porque eles sabiam que com Jesus se passava por alguns momentos de aflição, por exemplo, em meio a vendavais, em meio a crises, em meio a retaliações de hortes infernais, e algumas vezes eles davam conta do recado, claro, em nome de Jesus, mas tinha momentos que eles não tinham condições, ao ponto de recorrer a Jesus: mestre, tenha misericórdia, nós estamos perecendo. E Jesus vinha e os socorria. E agora Jesus se ausentando, o que seria deles? E eles ficaram ali meio apreensivos, e Jesus começa a consolá-los, confortar-lhes o coração, dizendo: não se turbe o vosso coração, fiquem calmos, tranquilizem-se, mesmo eu indo para onde eu tenho que ir, não vou deixá-los sós, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Terceiro subtópico: uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. Olha, Jesus com este grupo, porque se nós formos analisar o grupo dos 12, que eles foram chamados, na história nós sabemos, ele chamou ali o Simão, o André, o Tiago, o Pedro, os 4 primeiros chamados, e depois em sequência os outros, e o grupo colegiado dos 12, eles não eram homens à toa, homens vadios, não, eram homens trabalhadores. Jesus nunca chama desocupado para a sua seara. Então eles largaram as suas atividades e seguiram a um homem até a princípio desconhecido. Mas com o passar dos dias eles se acostumaram, eles se familiarizaram. Então Jesus, o mestre, era a sua estaca, o seu amparo, o seu baluarte. Jesus para eles era tudo. Então, como eles já estavam acostumados a isto, Jesus começava a passar-lhes o futuro, a eternidade. Como ele disse em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles sabiam disto, eles sabiam o que seria ou o que será a eternidade, ao ponto de largarem tudo. Por quê?
era uma promessa gloriosa, eles tinham certeza daquilo que eles estavam vivendo e vivenciando, ao ponto de muitas vezes eles falarem de Jesus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, ou então em outras vezes, assim, quem é este homem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Que poder, que autoridade. Então eles passavam assim a afirmar cada vez mais a crença em Jesus com a certeza do que seria. Muitos deles, claro, era tipo assim, duvidavam deles. É como se fosse um grupo que estava ali sem saber o que estava fazendo. Mas eles tinham certeza, porque Jesus lhes passara uma certeza, uma esperança, uma promessa gloriosa daquilo que será. E a história nós sabemos do que aconteceu com os apóstolos. Foram mortos, assassinados, menos João, com a certeza de uma promessa gloriosa que lhes aguarda, lhes espera. E certa vez Pedro diz a Jesus, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse, olha, não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, irmão, irmã, terra e todas as coisas terrenas por amor de mim e do Evangelho, que não ganhe 100 vezes mais e por fim a vida eterna. É uma promessa gloriosa, meu irmão, minha irmã, que temos. Nós passamos às vezes dissabores aqui nesta terra, tristezas, aflições, mas nós perseveramos porque nós temos certeza em quem temos crido, que a promessa gloriosa que foi passada aos discípulos, aos apóstolos, ela se estende a cada um que professa essa fé, que abraça essa fé, que abraça essa causa, que entra para este caminho, né, com a certeza do que vai herdar a vida eterna. Segundo tópico, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Jesus. Olha só, no caminho com Jesus. Às vezes tem-se certas dúvidas, né? Alguns, por ser humano, limitado, falho, acontece. O primeiro subtópico vai dizer a dúvida de Tomé. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Que Jesus está falando com eles, porque vocês sabem para onde eu vou? Aí Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós podemos saber o caminho? Eles estavam achando que Jesus ia assim, talvez para uma região ali, quem sabe, uma região distante da Judéia, distante da Galileia, por exemplo, calculo eu, para um outro lugar onde eles nunca tinham ido. Quando Jesus disse, vocês sabem para onde eu vou, porque para Jesus, os ensinamentos que ele tinha trazido aos discípulos, era para que eles já tivessem absorvido e começassem a imaginar, a olhar com os olhos da fé, os céus, o lugar onde vamos morar. Jesus quer que nós tenhamos, irmãos, a certeza, como eu disse, com a fé, com os olhos da fé, aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera. Nós não podemos ter dúvida daquilo. Tá certo que alguém diz assim, eu tenho certeza da minha salvação. Você tem certeza? O próprio apóstolo Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, em busca de alcançar aquilo que me está reservado. Quando se diz que tem certeza da salvação, é bom colocar na prática esta certeza, a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então a nossa fé é aquilo que nós não vimos os céus, né? Nós ainda não chegamos lá, mas nós temos certeza daquilo que nos aguarda. É como diz o hino 2 da harpa cristã, ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para os céus e breve vem me buscar. Saudosa lembrança. Como é ter lembrança de algo que ainda não viu? Como é ter lembrança de um lugar que você ainda nem foi lá, nem a passeio? Mas sabe por que isso acontece? Este hino até nos reforça a nossa esperança, nos eleva a nossa fé. É porque nós já contemplamos
com os olhos da fé aquilo que nos aguarda. O que muitos têm dúvida, o que muitos crentes, nossos irmãos, têm a incerteza, para nós, irmãos, é bom colocarmos na prática a certeza. Eu vejo e ouço já de muito tempo alguns irmãos, principalmente aquelas irmãzinhas já idosas na idade, dizendo: eu quero ir logo, Jesus, me leva logo, Jesus, vem me buscar, Senhor. Tem muitos que, até hoje eu tenho certeza, alguns ficam pedindo: Jesus, me busca logo, eu já quero ir embora para casa, eu quero ir para lá, eu já quero para o meu descanso, Jesus. Então por quê? Porque tem já certeza, né, daquilo que aguarda, que espera, já anseia por aquilo, então não tem certeza. E o Tomé dizia: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Tomé, senão por mim. Olha, ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem, querendo dizer ele é o Pai. Como ele diz, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos o mesmo, eu e o Pai. Então ninguém vem ao Pai, senão por mim. O subtópico 2, as incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No final do capítulo 13, quando Jesus ali está conversando com eles, aí o Pedro pergunta, para Jesus: Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus disse: olha, para onde eu vou, tu não poderás ir agora, mas tu irás depois. E Pedro diz: não, Senhor, eu vou com o Senhor. Vou sim. Nem que tenha que morrer, mas eu vou com o Senhor. E Jesus, quando ele diz para Pedro: olha, Pedro, deixa eu te falar, meu filho. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Senhor, não, eu não. O Tomé pode até ser, mas eu não. O André, o Tiago, possa ser que te negue. Agora, eu não. Jesus silencia porque ele sabia do que iria acontecer, E a história nós sabemos. Depois que Jesus foi preso, o Pedro negou ele. Claro que depois ele se arrependeu, e é onde vem a conversão do Pedro, depois que ele negou Jesus. O engano de Judas Iscariotes é o terceiro subtópico. Em João 13 é revelado que Nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Quando Jesus fala que, lavando ali os pés dos discípulos, ele fala: um de vós me trairá. Um de vós é um diabo, um adversário. E o coitado do Judas, um dos escolhidos por Deus para seguir a Jesus, ali na sua missão terrena de 3 anos e meio. Judas, um dos 12, era um que veio para trair Jesus. Eu não digo que Judas fora preparado, porque senão eu teria que acreditar na predestinação. Mas eu acredito que o Judas escolheu, como Pedro diz, ele escolheu este caminho. Ele esteve conosco ali quando Pedro reuniu com os 10 para poder escolher o que substituiria Judas, no caso que foi o Matias, ali em Atos dos Apóstolos está escrito. Então ele diz: olha, o Judas, o nosso irmão, ele escolheu esse caminho. Eu creio que Jesus escolhera Judas para fazer parte dos 12 até o fim. O problema é que Judas, ele não deixou a sua crença, a sua fé alcançar esse ponto, o ponto mais alto. Porque o ponto mais alto da fé de um cristão, de uma cristã, é ir até o fim. Não adianta ter aquela fé ao ponto de operar milagres, maravilhas, prodígios, mas quando na metade da jornada a pessoa arrefecer-se do seu ânimo e ficar pelo caminho, como a gente se vê muitos, até mesmo pessoas perambulantes, pessoas mendigas nas ruas, e alguém diz: olha, esse daqui já foi um obreiro na casa do Senhor, esse aqui já foi um presbítero, olha, esse daqui já foi evangelista, esse que já pastoreou, agora é um cachaceiro, um alcoólatra, é um criminoso, uma pessoa que se deixou. E aí, não, eu conheço a Bíblia, fui durante tantos anos crente, fui crente da Assembleia de Deus, fui crente da igreja A, B, C. De que adianta? Essa pessoa não prosseguiu. Mas são as coisas que acontecem na jornada. Sim, irmãos, o nosso adversário, ele não escolhe um e deixa o outro, não. Ele persegue a
todos. Pedro diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O próprio Jesus disse, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos chamou, ele não nos fez super crente. Jesus não nos blindou, ele não nos colocou ali uma couraça, até porque tem a couraça que Jesus coloca em nós, se nós quisermos, mas não nos isenta de pecarmos. Muitas pessoas caem porque eles não prosseguem para o alvo até o fim. E Jesus disse, olha, quem for fiel até o fim, esse será salvo. Por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, está no plural. Mas aquele, no singular, não é isso? Que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí às vezes a pessoa não deixa a fé ir até o final. O Judas, irmãos, deixa eu lhe falar, o Judas, ele reflete a vida de muitos crentes, porque o Judas era crente em Jesus, ele presenciou todos os milagres que Jesus fez ali com eles. Os prodígios, os sinais que foram operados, e Judas viu aquilo. Só que Judas, no seu coração, era coisa passageira. Para ele, Jesus ia estabelecer o reino terreno, assumiria o trono de Davi, libertaria Israel do domínio do Império Romano e ficaria tudo certo. Judas, irmãos, é o espelho daqueles crentes que eles professam uma fé somente terrena. Aquele tipo de crente que eles querem Jesus somente nesta vida. Não tem aqueles crentes, por exemplo, crentes ricos financeiramente, que eles congregam e muitos deles são até obreiros na casa do Senhor, mas a vida deles é ligada à terra. Aqueles crentes que eles são dizimistas, que eles cooperam quando se faz ali uma reunião para arrecadar dinheiro para algo na obra, são os primeiros a contribuírem, são os que mais ofertam, as ofertas são as maiores, e eles ofertam com amor, com sinceridade sim, com convicção. Mas o problema é que a vida deles, na crença em Cristo, usando a Bíblia, a palavra, usando o nome Jesus, mas é só para se manterem aqui na terra. É um Jesus bom que dá tudo, que dá o gado, que dá a empresa, que dá a casa própria, que dá o carro, que dá o conhecimento, que dá como é que se diz, o bom estudo. E a pessoa vai crescendo financeiramente. Oh, Jesus bom, olha, é bom ser crente. Tu és crente de quê? Eu sou crente da Assembleia de Deus. Sou crente daquela, da outra e da outra. E Jesus é maravilhoso. Olha aqui a minha vida financeira. Eu tenho casas, carros, empresas, tenho isto e aquilo. Sou um grande empresário, sou bem sucedido. E entram para a política partidária e elevam seu poder e continuam crentes. E eu estou falando, não é daqueles crentes que vivem em prostituição, não. Estou falando de crentes mesmo que vivem, procuram viver na sinceridade. Mas o problema é que a vida deles é arraigada na terra. São crentes terrenos, terreais, sabe? Crentes que buscam o Senhor aqui nesta vida. Então eles não pensam nos céus, até falam, mas na vida deles é ligada aqui, na vida terrena. Esse é o tipo do crente Judas. O Judas estava ali com Jesus, vendo todos os sinais e as maravilhas, os milagres operados, mas a vida dele era ali, era somente ali. Eu até imagino quando o Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, eu calculo assim, eu pego o dinheiro e quando os soldados vierem prender Jesus, ele se sai, porque ele era acostumado a ver quando a coisa engrossava, que eles queriam prender Jesus para matá-lo, Jesus se saía do meio deles. Então Judas achou que Jesus pegaria o dinheiro, ele pegaria o dinheiro e Jesus se sairia deles, não seria morto. É tanto que quando ele vê Jesus se deixar prendê-lo, porque não foram eles que prenderam Jesus, Jesus se deixou prender, ele se entregou. E quando ele viu Jesus preso, já sofrendo ali, apanhando, foi que ele foi cair em si. Mas como eu disse, a fé de Judas estava ligada somente na terra. E Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Está vendo, irmão e irmã? Você conhece algum crente que é crente, mas é ligado somente nas coisas da terra? Tudo deles, os seus projetos. Meu filho está fazendo faculdade.
daqui a 2030, 35, ele será isto, será aquilo. Olha só, nem diz se Deus quiser. Não diz pelo menos se Jesus não voltar logo, meu filho vai concluir na faculdade, vai ser bem sucedido. Se Jesus não, para ele já está pronto, porque eles são ligados aqui. Ele vai construir uma casa, ele vai montar uma empresa, ele vai montar um escritório, vai ser um bom advogado, vai ser um grande engenheiro civil, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Vou comprar mais 20 alqueires de terra, vou encher de cacau, vou comprar tantos alqueires, vou encher de gado, vou fazer isto e vou fazer aquilo. Glória a Deus. E ainda oferece um culto em ação de graças. Parece bonito. É louvável estar ali agradecendo a Deus pelo que tem. Mas o problema não é ter, irmãos. O problema é se apegar. E Jesus deixou bem claro, onde estiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Lembra do episódio do povo do tempo do dilúvio? Que Jesus disse qual era a função deles? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Olha aí, até o dia que Noé entrou na arca. Aí eu pergunto, onde é que há pecado em comer, beber e casar? Se casamento é uma instituição ordenada por Deus, comer e beber tem que comer e beber. Não há pecado nisso. Então onde estava a diferença? É que eles só queriam saber disto. Comer, beber e casar. Ou seja, só queriam saber da vida da terra e não queriam saber de Deus. Eles desprezaram a Deus. Aquela geração do tempo de Noé desprezou a Deus. Era eles só comer, beber e casar, crescer, viver na terra. Nós somos, nós temos, nós vivemos. Deus, não, deixa para lá. Da mesma forma, há muitos crentes, Judas, que eles falam em Jesus, que eles cantam e eles pregam, e eles estão nos cultos e eles se acham uma irmandade, unidos em nome de Jesus, mas só pensando na vida da terra. E Paulo diz, olha, já que fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, Colossenses 3, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então o recado do apóstolo Paulo para nós é este: vivamos aqui, tenhamos sim posses, bens materiais, não é pecado, desde que nós não depositemos o nosso coração nas coisas terrenas. É bom ter para viver enquanto Jesus não volta, é claro, e também para ajudar aos necessitados. Essa é a verdadeira religião. O terceiro tópico, caminho, verdade e vida. Primeiro subtópico, eu sou o caminho. Olha aqui Jesus, no momento em que ele fala aos discípulos, principalmente ao Tomé, que Tomé disse que não sabia para onde ele ia. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e como podemos saber o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Olha, ele não diz eu sou um caminho. Ele usa o artigo definido o caminho. Pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus, né? E muitos trilham caminhos diferentes. Eu não vou citar nomes de caminhos, né, para não sentir como uma ofensa a crença de ninguém. Mas há muitas religiões. O problema, irmãos, hoje, de muitas pessoas se perderem, não conhecerem o caminho verdadeiro, é porque eles vão pelo caminho da religiosidade. Há muitas pessoas religiosas, até mesmo no nosso meio evangélico. Há muitos crentes religiosos, crentes que depositam a sua crença na placa da sua igreja. Eu tenho a igreja que eu congrego, vocês sabem, desde que eu tinha 1 ano de idade. Agora dia 14 completei 59 anos de idade, graças ao meu bom Deus. Desde 1 ano de idade que eu faço parte de uma placa que infelizmente está nos princípios bíblicos, está se dissolvendo. Dissolvendo assim, nos termos bíblicos, em adoração ao Senhor, né? Por conta de um sistema macabro que tem tomado conta. Eu não tenho medo do que falo, porque eu conheço, eu sou amparado, eu sou
vacinado contra heresias. Aqui a palavra, aqui é o meu alimento, aqui é onde eu me debruço todos os dias, é aqui é que eu encontro o refrigério, é aqui é que eu encontro a certeza, e aqui que eu encontrei o caminho, a verdade e a vida. Mas infelizmente em nosso meio, da placa da igreja que eu congrego, há muitos religiosos, por não terem conhecimento, eles têm medo, e muitos vivem subjugados a um sistema, por não conhecer a verdade. Mas o que eu oriento é assim: Jesus é o caminho. Eu não digo isso para ninguém afrontar líder nenhum, sabe? Eu digo para não se conformar com as práticas. O próprio mestre disse: olha, os mestres e escribas dos fariseus tomaram conta da cadeira de Moisés, ou seja, eles lideram, eles têm a lei nas mãos, fazem tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem, porque o que eles fazem, até dizer, é vergonhoso. O que Jesus está dizendo? O que os líderes, eu vou ser bem objetivo, o que os pastores falam para vocês fazerem, façam. Só que ele está dizendo: façam conforme a minha palavra, conforme a Bíblia Sagrada, o livro da lei. Só que o que eles fazem, não façam, porque muitas coisas que eles fazem e falam é do homem mesmo, não é da palavra. Então, quando você faz e obedece o que o homem fala, é porque você não conhece o caminho, que é Jesus. Você conhece o caminho da religiosidade, e por não ter conhecimento da palavra, você vive escravo do sistema, por não ter conhecimento, e achando que está pecando por não obedecer o sistema, a religiosidade, você acaba tendo uma vida de incerteza, de frustrações. Você faz aquilo que você não quer fazer, você faz obrigado, você vive subjugado, você vive alienado na incerteza da tua crença, da tua fé, e dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. Claro, é melhor obedecer do que sacrificar, mas obedecer a Jesus, do que você sacrificar em um sistema religioso sem ter conhecimento. Você vive se sacrificando a tua vida, a tua saúde, a tua mentalidade. O teu psicológico fica sendo torturado porque você não conhece a palavra e você ainda não anda pelo caminho. Nós não sabemos o caminho, Senhor. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Olha para mim: eu sou o caminho. Jesus pode bater no peito e dizer: eu sou o caminho. Tem aquele livro, né, que se tornou até em vídeo, em filmes, O Peregrino, em que pessoas, né, o peregrino, ele vai, o cristão, pelo caminho certo, a palavra de Deus, e outros vão no mesmo objetivo. O objetivo é o mesmo, chegar aos céus, só que vão por caminhos diferentes. Não, cuida da sua vida, deixa que eu cuido da minha, eu tenho a minha intimidade com Deus, eu estou indo por aqui. O meu mentor religioso diz que não tem nada não. O meu guru, o meu guia espiritual diz que não tem nada, não faz mal não, o problema teu é porque lá na tua igreja o teu pastor diz que é assim. Porque há os pastores, irmãos, homens de Deus, que ensinam o caminho. Há alguns homens de Deus que ensinam a verdade, que ensinam sobre a vida, sim. Ainda há homens de Deus, mesmo que encostados, mesmo que eles não tenham ali o privilégio de ter ali um campo para eles poder, um povo para eles reger e direcionar no caminho, que Paulo diz que o dom de pastor é para que ele leve aquele crente, aquela crente, até chegar ao pleno conhecimento, a estatura de varão ou varoa perfeito, né? A medida de Cristo. Quando tem um pastor assim, um líder espiritual que anda no caminho, automaticamente ele vai ensinar o caminho, que é Cristo, vai ensinar tudo sobre Cristo. E aí esse crente, essa crente, vão ser bem-sucedidos, porque tem uma pessoa, vamos dizer, um pastor, ensinando
sobre o caminho que é Cristo Jesus. Mas quando assim não acontece, aí eu digo, não, todos os caminhos levam a Deus, do jeito que eu estou, tá bom, eu sei o que eu estou fazendo, a minha igreja diz isso, e o meu pastor diz que é assim, que não tem nada, o teu problema é que tu quer ser crente demais, quer ser santo demais, não tem nada não. Você, meu irmão, minha irmã, que está seguindo o caminho, você chegará lá, você entrará na cidade santa pelas portas, porque Jesus, ele sim, ele garante e ele pode dizer, eu sou o caminho. E você me pergunta, irmão Beto, e como eu posso chegar ao conhecimento pleno deste caminho? E eu te falo o seguinte, lendo a palavra de Deus todos os dias. E não tem desculpa você dizer que não tem tempo. Você tem 24 horas por dia, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e ainda sobram 8 horas. Tira pelo menos uma hora por dia para você ler a Bíblia Sagrada e ouça bem a minha orientação. Toda vez, olha só, irmão e irmã, toda vez que você for ler a Bíblia Sagrada, o livro da lei, diga, Espírito Santo, me faça compreender a tua palavra de maneira correta. Em nome de Jesus. Ponto. Faça esta oração toda vez que você for abrir a Bíblia Sagrada. Faça esta oração ao Espírito Santo e ele vai te ensinar as verdades da palavra e você nunca vai errar o caminho. Segundo subtópico, eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. Olha, ele é a verdade. Eu sou a verdade. É porque muitas vezes as pessoas, como eu digo, até cantam, pregam e congregam e estão ali envolvidas em uma determinada igreja, mas não vivem a verdade. Jesus fala em João 8,32, o versículo bastante conhecido, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, ele estava falando para líderes religiosos, para mestres da lei, que achavam que conheciam a verdade, que a verdade estava com eles. Muitas das vezes, nós pensamos que a verdade está em nós, a verdade está em Jesus. Nós não passamos de um pouco de pó. E eu posso dizer, na verdade, eu só sei que nada sei. Eu sou um eterno aprendiz, eu sempre quero conhecer a verdade. Sempre quero estar buscando a verdade, e esta verdade quem é? Jesus. E lá no versículo 36, ainda do capítulo 8 de João, ele vai dizer, se porém o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus está lá no interrogatório com o Pilatos, e Pilatos diz para Jesus, me diga uma coisa, Jesus, tu és mesmo o rei dos judeus? O povo está dizendo que tu és rei, estão querendo te crucificar porque tu se fazes de rei, tu dizes que és rei deles. E Jesus diz, tu dizes que eu sou rei. Mas deixa eu te falar, Pilatos, deixa eu te falar uma verdade. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Este ouvir, irmãos, não é só escutar. Este ouvir é dar ouvido, deixar descer para o coração a crença na verdade que é Jesus. E Pilatos diz, e o que é a verdade? Pilatos queria saber sobre a verdade. Só que depois dele perguntar o que é a verdade, ele levanta da sua cadeira e vai até a sacada falar com a multidão e dizer, eu não vejo nele crime algum. Quer dizer, Pilatos sabia que Jesus estava falando a verdade. Pilatos sabia que a verdade estava com Jesus. Haja vista a serenidade, a calma, a tranquilidade, porque naquele momento, apesar de já estar sofrendo, já ter apanhado, Jesus não estava mais angustiado. Não. Ele já estava sereno. Olhar contundente no olhar de Pilatos. E Pilatos querendo saber a verdade, só que ele não parou para ouvir a verdade. Ele só disse, então o que é a verdade? Só que ele virou as costas para Jesus e não ficou para ouvir as verdades de Jesus.
E se Jesus falar a verdade para você, meu irmão, minha irmã, você vai ouvir? Será que se Jesus disser, olha, o teu tempo tu vais todos os cultos, tu participa de todos os trabalhos da tua igreja, a igreja a qual tu pertence, tu faz isso, tu cooperas, tu dá dinheiro, tu dá cesta básica, tu dá e faz e acontece. Mas será que na verdade você está salvo? Será que todos os seus sacrifícios e todas as tuas ofertas garantem a tua salvação? Na verdade, a salvação é garantida para quem trilha o caminho e para quem vive a verdade. E a verdade é Jesus. Terceiro subtópico: eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Olha, este é o verdadeiro sentido da vida. Eu sou a vida. Lembra do episódio da lição 7, quando Jesus fala para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava falando, ainda que morra o físico, poderá viver. Como é essa ação? Como pode acontecer uma pessoa que morre fisicamente poderá viver? Por quê? Porque Jesus é a própria vida. Eu sou a vida. Ele é a vida. Quando ele fez lá aquele boneco de barro, né, o nosso primeiro pai Adão, fez lá o boneco, ele soprou e o boneco viveu. Por quê? Porque Jesus é a vida. Tomé, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí depois ele diz, e quem vive, quem está vivo fisicamente e crê em mim, nunca morrerá. Como que é isso? Nunca vai morrer? Ele está falando da vida eterna. Quem vive, quem está vivo, você está vivo? Estou. Você crê em Jesus? Não. Então você está vivo, morto. O teu futuro é de morte eterna, separação eterna de Deus. Você é um vivo morto. Agora você vive fisicamente. Você crê em Jesus? Creio. Então você nunca morrerá. O autor da vida, quem disse isso? Jesus. Eu sou a vida. E tem hora que eu me preocupo, irmãos, com pessoas crentes que diz assim, volta e meia eu ouço alguém dizer assim, minha filha é minha vida. Meu filho é minha vida. Outros dizem assim, minha mãe é minha vida. Meu pai é minha vida. A vida é Jesus. Teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, eles podem ser tudo para você. O teu exemplo, o teu baluarte, né? O teu braço forte. Mas Jesus é que é a vida. A vida é Jesus. Não é teu filho não, irmã. Não é tua filha. Você pode amar no mais profundo da tua alma, mas a vida é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a vida. Se você que falava isso, meu irmão, minha irmã, teu filho, tua filha, tua vida, tua mãe, teu pai, a tua vida, para com isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Cristo. A tua vida é Ele. A nossa vida é Jesus. Não é o ser mortal. Se a minha filha morrer, eu morro. Realmente. Se realmente a tua vida é a tua filha, quando ela morrer, tu vais morrer mesmo. Morrer, virar pó. E ainda enfrentar a eternidade sem salvação. Coloca isto na tua mente. A tua vida é Jesus. A nossa vida é Jesus. Eu sou a vida. Até porque foi Ele que nos gerou, Ele nos criou e Ele nos sustenta. E Ele vai voltar para nos buscar. Ele, Jesus, o Cristo de Deus, Ele pode dizer em alto e bom som, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Que Deus nos abençoe e até domingo na sala de aula, quando abordaremos esse valiosíssimo assunto que é sobre
é o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoe a sua vida, meu amigo, irmão em Cristo, professor, professora, e a cada aluno da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.